Olá, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui com vocês neste dia para comemorarmos o Dia das Mães. Já aproveitando dizendo a todas um feliz Dia das Mães. Mas vamos estudar na Palavra de Deus o que quer dizer ser mãe, o que o Senhor nos deixou para nós aprendermos com as mães da Bíblia. Como que Ele quer que nós sejamos nesta terra, segundo a sua palavra, segundo o que deixou para nós escrito aqui, e os testemunhos, as vidas das mulheres mães da Bíblia. São muitas mães, muitas guerreiras, e Deus deixou na sua palavra registrado sobre essas mães para nós lermos, aprendermos e crescermos ainda mais como mães, como mulheres, como guerreiras que somos nesta terra, escolhidas por Deus para seguir o caminho dele e levar nossa casa, nossa família e nossos filhos até Jesus. Então acompanhe comigo, pegue sua Bíblia e vamos comemorar então aprendendo o que é ser mãe segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. É um texto lindo, maravilhoso sobre o que é ser mãe. Esse texto já nos mostra o amor fraternal, o amor verdadeiro, sincero, singelo de uma mãe. Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. A palavra nos diz o seguinte: Salomão julga a causa de duas mulheres, de duas mães. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco. Apenas nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o vivo é o meu. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o filho morto é o teu. A outra diz: Não, o morto é teu filho, o vivo é o meu. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. O que será que o rei Salomão faria? Rei Salomão era o rei mais sábio da Bíblia. Ele tinha sabedoria que vinha direto do trono de Deus, ele tinha sabedoria de Deus. E usado por Deus, olha o que Salomão faz. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo. Dai a metade a uma e a outra metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. É exatamente esse texto que resume o que é um amor de mãe. A primeira mãe, cujo filho era o vivo, abriu mão da sua felicidade ao lado do seu filho. Abriu mão do seu filho quando viu que ele corria perigo. Ela entregaria seu filho para não vê-lo sofrer, para não vê-lo morto.
aqui nos mostra o verdadeiro amor de mãe, de se abster das suas vontades, dos seus desejos, da sua alegria, para ver a felicidade, a alegria e a vida de um filho. Essa é a mãe verdadeira, um amor verdadeiro, um amor direto de Deus. E também nos mostra que existem sim mães que não se preocupam com a vida do seu filho, como a outra mãe fez. Existem mães que abandonam, infelizmente. Existem mães que abstêm seus filhos desse amor materno. Mas a nós, cristãos, a nós que conhecemos a Deus, o amor verdadeiro direto de Jesus, vindo de Jesus, cabe a nós fazer o quê? Perdoá-las, levar amor até elas. Talvez elas nunca receberam também um amor materno, um amor da família. Então a nós que entendemos quem é Deus na nossa vida, tudo que Ele pode fazer por nós, que Ele nos protege, nos conhece desde o ventre das nossas mães, e tudo é por Ele, nós devemos perdoá-las e amá-las incondicionalmente. Esse texto é lindo, mas nós temos outras mães que nós iremos conhecer ao percurso deste vídeo. Vamos acompanhar. A primeira mãe que nós falaremos é uma mãe chamada Eva, a primeira mãe da Bíblia. Ela é a primeira mãe. E o que o texto nos fala sobre Eva? Vamos acompanhar. Abra sua Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 2. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então vocês vejam, Eva foi a primeira mulher. Eva foi a primeira mãe, a primeira esposa, a primeira sogra, a primeira a cair no pecado, a primeira a perder um filho também. Mas antes de tudo, Eva foi auxiliadora. Deus deu a Adão, Eva, como auxiliadora. Auxiliadora é aquela que é capaz, que é apta, que é digna, que é decente, que estaria sempre nas confianças de Adão, sempre auxiliando Adão em tudo o que ele fosse fazer. Então, a primeira missão da mulher, de nós mulheres, é sermos auxiliadoras dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, sermos auxílio ao nosso esposo, aos nossos pais, à nossa mãe, auxílio em todos os sentidos, porque essa foi a primeira missão da mulher, auxiliadora. Capítulo 3, versículo 12. Então, Deus colocou a mulher no paraíso. Infelizmente, ela caiu em pecado. Muitos associam a Eva como a responsável por colocar o pecado no mundo. Mas segundo a palavra de Deus, o responsável real, o verdadeiro responsável pelo pecado entrar no mundo foi Satanás. Foi a serpente que em determinado momento ela viu a fragilidade de Eva. Viu que ela era a primeira mulher, ela era inexperiente. Eva não tinha uma mãe para ensiná-la o caminho de Deus. Então ele vê a fragilidade de Eva e Satanás a instiga ao pecado. Ele é o responsável pelo pecado no mundo. Não foi Eva, ela foi apenas uma mulher humana como nós somos e caiu no pecado, infelizmente. Então Deus vem fazer a visita até eles e Deus pergunta o que havia acontecido. Eles explicam, Eva explica que a serpente havia enganado. E Deus fala a Eva no versículo 14 do capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente e a Eva. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui também, depois do pecado, logo após o pecado, logo após Satanás agir na vida do ser humano, na vida da mulher, Deus
a coloca também como a primeira inimiga de Satanás. Nós, mulheres, também temos esta responsabilidade dentro do nosso lar, de sermos as principais inimigas de Satanás, de afugentá-lo do nosso lar, de falar de Deus, levar Jesus Cristo para dentro do nosso lar, colocar louvores, tocar na nossa casa, orar, jejuar, falar de Deus a nossos filhos e a nossa família, buscar Deus e ser inimiga, a principal inimiga de Satanás. Então Deus diz que seria uma inimizade eterna por toda a descendência. Então a inimizade com Satanás é eterna. Nós nunca podemos dar espaço para ele entrar no nosso lar. Este te ferirá a cabeça, ele dizendo a descendência de Eva, ferirá a cabeça da serpente. Este descendente que veio para ferir a cabeça da serpente foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da descendência de Eva. E Jesus realmente venceu a serpente. Mas ele desceu até a sepultura porque ela lhe feriu o calcanhar. Mas Jesus Cristo, todo-poderoso, Filho amado de Deus, Filho unigênito de Deus, venceu a morte e resplandeceu na glória de Deus. E está entre nós. Mas tudo desde o início da palavra, tudo se cumprindo. Então Eva foi entristecida após o pecado, ela ficou constrangida, ela se sentiu muito mal, creio eu, e com certeza. Provavelmente ela perdeu praticamente o sentido da sua vida, porque ela magoou a Deus, magoou a Adão, seu esposo. E o que o versículo 20 nos diz? E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão foi perdoador, foi compreensivo com Eva. E ele devolve a ela o real significado da sua vida. Eva significa aquela que dá a vida. Então Adão vem e dá esse nome a ela, devolvendo a ela a alegria de viver e o significado da sua vida, da sua existência nesta terra. E a palavra de Deus ainda conclui, por ser a mãe de todos os seres humanos. Veja que lindo. Então, eles são expulsos do paraíso, eles terão que lavrar a terra, trabalhar, sem desanimar. O pecado vai vir, Deus pode não gostar do nosso pecado, mas nós devemos continuar no caminho de Deus, sem desanimar e sem desistir. E Eva é abençoada. No capítulo 4 nos diz que ela concebe a Abel e Caim. Mas a serpente não se conforma. Ela vem e ela ataca, ela age nos dois filhos de Eva. Caim se enciuma de Abel, infelizmente o mata. Acontecendo aí o que? De Eva perder um filho, assassinado. Mais uma vez o coração dela se entristece muito. O versículo 8 do capítulo 4 nos diz que Caim matou a Abel. E Satanás conseguiu mais uma vez agir na família dela. O que demonstra para nós é que ele nunca vai desistir de atacar nossas famílias. Por isso cabe a nós mães, nós mulheres auxiliadoras, não permitir que ele derrote a nossa casa, que ele vença dentro da nossa casa. A serpente tem que ser expulsa através do nosso esforço, porque o principal alvo da serpente é a nossa família. E se nós não formos guerreiras e formos fortes em Deus, ele vence, infelizmente, como aconteceu com Abel e Caim. Mas a palavra continua nos falando que no versículo 25, ela deu à luz um filho e pôs o nome de Sete. Então, após a perca desses dois filhos, porque Caim, após matar Abel, ele também foi morar em terra distante, então ela perdeu os dois. Ela concebe dar à luz a Sete, ela tem mais um filho. E aí a Sete Sete deu à luz a um filho também chamado Enos, e eles continuam invocando a palavra de Deus, sem desistir. É uma família que agora segue os caminhos do Senhor, porque Eva persistiu, ela continuou. Não era fácil para ela foi a primeira mãe. Ela não teve ajuda de uma amiga, da mãe dela,
Então não podemos julgá-la. Ela foi forte, foi guerreira, ela foi batalhadora e continuou levando sua família nos caminhos de Deus. Mesmo após ser expulsa do paraíso, Eva não parou de confiar no Todo-Poderoso. Nós podemos passar por provações do inimigo. O que nós não podemos fazer é abandonar o caminho de Deus. Essa é a nossa missão como mães, mulheres e auxiliadoras. Abra sua Bíblia também no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do capítulo 2. Êxodo nos conta também a história de uma mulher linda, de uma mãe fantástica da palavra de Deus, chamada Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. Moisés, acho que todos vocês conhecem a história dele. Moisés foi o libertador do povo de Israel, do povo hebreu. O povo hebreu era escravo do Egito e o faraó escravizava-os desde pequenos. Então o povo hebreu ele ia crescendo de sobremaneira que o faraó teve medo. O faraó teve medo deles se rebelarem contra o Egito. Então o faraó lança um decreto a todas as parteiras hebreias. Quando nascesse um menino, era para elas matá-los. Mas as parteiras não obedeceram ao faraó e elas pouparam a vida dos meninos. E nesta época, e Deus abençoou elas também com família, com filhos. E nesta época nasce Moisés. Nasce Moisés e Joquebede, mesmo em meio àquela escravidão, Deus nos mostrando na palavra que em meio ao sofrimento, em meio à escravidão, à fome que eles passavam muitas vezes, pode ter esperança. Deus está providenciando um libertador. Nós não podemos olhar apenas para a escravidão que estamos vivendo, para as coisas dificultosas desta vida. Nós temos que pensar que nós temos também um libertador, que é Jesus Cristo. Então, nesta época, nasce Moisés, ela o esconde por 3 meses. A palavra nos diz, versículo 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mas então, após os 3 meses, provavelmente Moisés começaria a engatinhar, alguém ia perceber que ele estava ali. E ela era uma mulher temente ao Senhor, buscava a Deus em todos os momentos, falava dele dentro do seu lar. Deus dá uma ideia para Joquebede. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou no carriçal à beira do rio. Ela o largou. Carriçal é uma espécie de capinzal que dá na beira do rio, onde tem, tipo assim, vou dizer, uma aguinha rasinha, ali que ela depositou o cestinho com Moisés. Ela não o largou no rio, porque o rio era muito perigoso. Tinha jacarés, crocodilos, tinha muitos animais ali que poderia ser perigoso. Ela coloca ele no meio do carriçal, daquele capinzal, e deixa ele ali. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Então Miriam era mãe de Moisés, ela era mais velha que ele. Então ela fica de longe observando. E a filha do faraó vem se banhar nas águas do rio, ela e sua criada, aqui a palavra nos diz, sua criada. Então elas ouvem o choro do bebê, elas vão ver o que é naquele cestinho. Abrindo-o, versículo 6, viu a criança e o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então vocês vejam, a filha do faraó não era temente a Deus, não buscava o Senhor. Eles tinham outras crenças, outros deuses. E no momento que ela vê Moisés no cestinho, vocês vejam que maravilha como Deus age na vida das pessoas. O coração dela é afluído por esse amor maternal. E ela reconhece que era dos hebreus, então ela diz, esse menino é dos hebreus. Ela sabia que a lei era matar todos os meninos. Então o coração dela é tomado por um amor maternal. Essas são as mães adotivas que nós podemos comemorar aqui na Bíblia, não é mesmo? As mães que não geram do seu ventre, mas que se apaixonam pelas crianças que não têm esse amor
e dão a elas todo o amor que elas precisam, todo o carinho que elas precisam e dão a elas uma família. Então, a filha do faraó se apaixonou por Moisés. Ele era lindo, como a palavra nos disse. E o que acontece? Então disse sua irmã, a filha do faraó. Miriam, que estava olhando de longe, se aproxima e fala: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha do faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha que história mais linda. De primeiro momento, Joquebede não entendia por que Moisés foi retirado dela. Deus tinha um plano para a vida dele. Ele precisava passar por todo esse processo. E o menino retorna ao seio de sua mãe e ela pode criá-lo até certa idade, amamentá-lo. Ela falou de Deus, falou de quem Moisés era realmente, contou toda a história para Moisés. E ele é usado por Deus e se torna o libertador do povo de Israel. Anos depois ele retorna, ele vai embora, ele retorna para o Egito para libertar o seu povo. E aí toda a história vocês conhecem e podem ler aqui no livro de Êxodo. E ela chamou Moisés, porque das águas o tirou. Existe até um cestinho de colocar os bebês, que vocês devem conhecer, as mamães devem conhecer, chamado Moisés. É em homenagem ao cestinho que Moisés foi colocado ao carriçal do rio. Como é linda essa história. Então, Joquebede foi usada por Deus, teve inteligência vinda de Deus, teve medo, mas soube criar seu filho na palavra do Senhor. E ele retorna e eles vão para o deserto, rumo à terra prometida, e Joquebede pode ficar o resto de sua vida ao lado de Moisés, até ela partir com o pai. Linda essa história, por uma mãe persistente, uma mãe que buscava a Deus, orava ao Senhor em todo o tempo, e instruía sua família e sua casa nos caminhos de Deus. Abra também sua Bíblia no livro de Juízes. Temos também a mãe de Sansão. Juízes, a partir do capítulo 13, nos fala sobre o nascimento de Sansão. Sansão foi aquele homem forte da Bíblia, que tinha os longos cabelos, as longas tranças. Esse foi Sansão. Como que foi o nascimento de Sansão? A palavra não nos diz o nome da mãe dele, mas nos diz como que foi seu nascimento. Havia um homem, capítulo 13, versículo 2, um homem chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então, esse casal não possuíam filhos porque a esposa era estéril. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Então, vocês vejam já Deus agindo na vida desta mulher. O anjo do Senhor apareceu porque ela era temente a Deus. E disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Aí o anjo deu instruções para ela, versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte. Então, para andar nos caminhos do Senhor, para conceber um filho que seria um dos juízes de Israel, a mãe de Sansão teria que cumprir algumas regras, assim como nós, mães, para agradar a Deus, para levar nossa família no caminho de Deus e para ter uma família abençoada, nós também temos regras a seguir. Nós temos que seguir a palavra de Deus, os seus ensinamentos, temos que buscar ser mulheres corretas, íntegras, tementes ao Senhor, que buscam só o que vem de Deus para dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Auxiliadoras, como a palavra já nos disse. Então, o anjo dá instruções para a mãe de Sansão, para ela cumprir rigorosamente. E aí ele diz, versículo 5, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho,
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele livrará Israel dos filisteus. Em Números, capítulo 6, versículo 1 até o 5, nos explica e nos ensina o que é o voto nazireu. É que não pode rapar o cabelo, cortar o cabelo, beber bebida forte, nenhum tipo de bebidas. Então, o voto nazireno é esse. Quem quer seguir ao Senhor tem que seguir esses votos. E assim fez a mãe de Sansão. Guarda-se, mulher, de tudo que eu lhe disse. Versículo 24. Depois deu à luz a mulher a um filho e lhe chamou Sansão. Então, conforme o anjo do Senhor a instruiu, assim ela fez, ela o criou e o Senhor o abençoou. Sansão foi abençoado porque sua mãe o ensinava tudo o que o Senhor queria para a vida dele, como ele deveria se portar, e ele foi crescendo. Infelizmente, Sansão toma rumos diferentes daquilo que sua mãe planejou para a vida dele, daquilo que o Senhor havia planejado. Ele comete alguns erros, o que também pode acontecer dentro de nossa casa. Nós podemos ensinar nossos filhos no caminho, podemos instruí-los na palavra de Deus, mas pode acontecer muitas vezes, e às vezes acontece mesmo, de nossos filhos irem para outros rumos, que não são aqueles que nós sonhamos, que não é aqueles rumos que Deus sonharam para eles. Mas a culpa nunca será da mãe. São escolhas que cada ser humano faz. Mas a mãe é preciosa, é aquela que ensina todos os passos a seus filhos. Então, mães, se aconteceu com vocês de estarem no caminho de Deus, ensinarem seus caminhos, os seus filhos nos caminhos do Senhor, e acontecer deles se desviarem para outros caminhos, não se culpe. Cada um, quando adulto, já toma suas próprias decisões. Deus age na vida de cada um diferentemente. Cabe a você orar por seu filho e continuar levando amor até ele. Essa é a função de nós mães, de auxiliadoras, como eu já disse. Então, as mães são maravilhosas na palavra, não é mesmo? Quantas mães lindas! Algumas vão ficar sem serem mencionadas porque são muitas mães na palavra de Deus. Abra sua Bíblia também em Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 1. A palavra de Deus nos fala sobre Ana. Ana era esposa de Eucana. Eucana era casado com Ana e com Penina. Penina, ela tinha filhos e Ana não podia ter filhos, ela também era estéril. E acontecia que Penina sempre criticava Ana, a incomodava, a provocava, dizendo: eu tenho filhos, você não tem, Deus não te abençoou. E Ana chorava muito em seu coração, ela chorava muito ao Senhor. Capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana chorava, ficava sem comer, porque a outra irritava tanto ela quando ela ia orar ao Senhor. Levantou-se Ana de madrugada, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, quando a rival a irrita, ela não briga com a rival dela, apenas ela vai até os pés do Senhor. Como nós devemos fazer? Se você se irrita com alguma coisa, se alguém te irrita, não discuta, não brigue, vá até Deus, ore, se ajoelhe aos seus pés, derrame suas lágrimas a Ele, que Ele vai ver todas as suas lágrimas. E diante do Senhor, ela fez um voto. E o que Ana disse? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e lhe deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez também com Deus um voto nazireno. Ela disse: se o Senhor me der um filho, me conceber essa graça de ser mãe, eu vou te devolver, Senhor. Ele andará nos seus caminhos, prestará serviço na sua casa e será seu para sempre.
Ela chorava tanto que o profeta Eli, que estava na casa de Deus, achou que ela estava embriagada, né? Pensou que ela estava bêbada, como a palavra nos diz aqui no versículo 13. Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana respondeu, não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha que exemplo de mulher. Ana chora a Deus, ela fala ao Pai todas as suas angústias. E o que acontece? Versículo 19. Lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. Vocês vejam, por ela persistir em adorar o Senhor, sem se incomodar com o que os outros falavam, ela concebe a Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então ela teve Samuel, que foi o grande profeta, que ungiu o rei Davi, um homem grandioso no Senhor. E ela o amamenta, e quando ele já está grandinho, desmamado, então ela o leva até a casa de Deus, até o profeta Eli, e ali Samuel começa a morar. Todos os anos, Ana prepara uma túnica muito linda e leva para Samuel. Vai visitá-lo, leva uma túnica linda para ele. Esse é o amor de mãe. Ela se desprende, é desprendido. Um amor que não quer só para si as coisas. Um amor que pede a Deus e quando recebe, quer agradar a Deus de todas as formas. Que sejamos assim como Ana, com um amor desprendido. Ah, isso é meu, isso não pertence a Deus. Tudo o que nós temos vem dele, pertence a ele. E o que é que cabe a nós? Se um dia Deus pede um dos nossos filhos, Deus pedir para ele, mesmo com dor no coração, nós temos que entregá-lo e saber que eles são de Deus, são filhos de Deus. Nós também somos filhas amadas de Deus, você é filha amada de Deus. E um dia, se ele nos chamar, nós iremos com ele com grande alegria. Eu sempre falo aqui em casa, se um dia eu for morar com Deus, eu quero que todos fiquem felizes, porque eu estarei feliz se ele me levar com ele. Como Ana foi benigna aqui, ela recebeu a bondade de Deus e ela retribuiu, né? Agradando a Deus, levando seu menino, seu filho, para a obra do Senhor. Que mãe mais linda, não é mesmo? Que mãe agraciada por Deus. E Ana também fez um cântico de Ana, assim como Maria lá na frente, a gente vai ver que ela também fez um cântico, engrandecendo a Deus pelas bênçãos na vida dela, dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que era, que é e que há de vir, que cumpre todas as suas palavras. Ana entoa esse cântico a Deus, agradecendo por tudo que ela recebe do Senhor. Temos também uma mãe chamada Rispa. Rispa não é uma mãe muito conhecida da Bíblia, mas a história dela é linda e maravilhosa. No tempo do reinado de Davi, teve grande fome em Israel. E Davi não entendia o porquê desta fome, 3 anos de crise, então ele vai consultar o Senhor. E o Senhor diz, a culpa é de sangue sobre Saul. Por quê? O povo de Israel havia prometido, feito aliança com os gibeonitas. Gibeonitas era um povo vizinho. E uma aliança feita com o povo de Israel com outros povos não pode ser quebrada. E o que acontece? Quando Saul está no reinado, ele vai lá e mata muitos gibeonitas. Então, ele quebra essa aliança. E essa seca, essa fome representa o que? Deus dizendo, a culpa é de sangue sobre Saul. Então, Davi vai até os gibeonitas, ver como que ele pode fazer para resolver essa situação. E olha o que o povo gibeonita diz. Capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 4. Os gibeonitas disseram, não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul. Aí rei Davi pergunta, o que queres que eu faça então? Responderam, quanto ao homem que nos destruiu, versículo 6, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Disse o rei Davi, eu os darei. Tomou o rei os 2 filhos de Rispa,
Armone e Mefibosete, e também os 5 filhos de Merabe, ou seja, 5 netos de Saul. Ele poupou uns filhos de Saul. Então ele pegou 2 filhos que Saul tinha com a concubina Rispa e 5 netos de Saul, e os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram. O que fala aqui de Rispa? Versículo 10. Então Rispa tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha. Ela pegou uma espécie de tecido, pano de saco, e estendeu ali, fez tipo uma cama para ela se deitar, e estendeu em cima de uma pedra, uma penha. E desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu se aproximarem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Estudos nos dizem, e segundo o relato da Bíblia, que provavelmente Rispa guardou os corpos de seus filhos enforcados por aproximadamente 6 meses. Vejam o que é esse amor de mãe. Sem sair do lugar, sem deixar as aves virem comer os corpos dos seus filhos, os animais durante a noite, ela ficou vigiando por seus filhos. Que grandioso amor dessa mãe, o que nos mostra para nós diante das dificuldades dos nossos filhos, diante a morte que ronda nossas famílias e nossos filhos, drogas que oferecem para nossos filhos, bebidas, vícios, prostituição, coisas que não agradam a Deus, que rondam nossos filhos mesmo diante de um cenário de morte. As mães persistem ao lado dos seus filhos. E mesmo também após a morte, nossos filhos estarão sempre guardados em nosso coração. Para quem já perdeu um filho, sabe como é. Eva perdeu um filho. A mãe de Sansão também perdeu um filho. Agora a Rispa também perde um filho. Deve ser e é muito triste. Mas cabe a nós o quê? Guardar pela memória deles em nossa mente. Guardar eles com alegria. Eles gostariam que nós continuássemos com alegria em nosso coração, lembrando deles como filhos maravilhosos que foram. Rispa guarda os corpos dos seus filhos porque ela sabia os filhos que eles eram, maravilhosos, filhos abençoados. E ela fica guardando todo o tempo os corpos dos seus filhos ali, e nada acontece, não vem a chuva, continua aquela fome. E o que acontece? Versículo 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa. Davi tomou, então, os ossos, versículo 13, os ossos dos enforcados. Enterrou os ossos de Saul, porque Saul também tinha sido morto. Então eles tomaram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que não estava ali. Davi tomou esses ossos e tomou também os ossos dos enforcados, como a palavra nos diz no versículo 13. Então vocês vejam quanto tempo Rispa zelou por eles ali, para que nada os tirasse dali, porque ela não podia mexer. Então ela ficou guardando seus filhos até que o rei Davi soube do seu sacrifício por seus filhos, mesmo após a morte. Então Davi toma os ossos deles e o enterra dignamente. Após a morte também temos que ter um tratamento digno nesta terra. Quantos são enterrados às vezes indigentes? Não é essa a vontade de Deus para a vida de todos os seres humanos. Versículo 14, no finalzinho nos diz: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra, após o Senhor ver todo o sacrifício de uma mãe, toda a dedicação e a dor que ela sentia. Então Deus se torna favorável com a terra. Como foi difícil para essa mãe, e é difícil para nós mães quando perdemos um filho, não é mesmo? Agora eu vou continuar falando de outras mães, mas eu quero ler com vocês um provérbio muito lindo. Abra sua Bíblia em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Fala sobre mãe, sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará?
O seu valor muito excede o de finas joias. Ela é maior do que as melhores joias que existem. O amor de mãe, não há dinheiro que pague o amor de uma mãe. O coração do seu marido confia nela. Ela lhe faz bem e não o mal. Olha só, uma mãe, ela faz somente o bem para sua casa, para o seu esposo. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com suas mãos. A mulher é batalhadora, ela é guerreira. Nós somos mães guerreiras. Nossas mães são mães guerreiras, foram guerreiras. É ainda noite e já se levanta, ou seja, é madrugada, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Cinge os lombos de força e fortalece os braços para seguir em frente. Essas somos nós, mães. A sua lâmpada não se apaga de noite. Uma mãe sempre está vigilante durante a noite. Um filho chora, um filho está com febre e a mãe está ali, vigilante, persistente. Essa é a mãe verdadeira. Abre a mão ao aflito. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã de escarlate. Seu marido é estimado entre os juízes, pois ela dá exemplo na sociedade. Ela faz roupas de linhos finos e as vende. Mulher trabalhadeira, batalhadora, são as mães de hoje em dia. São vocês, mães batalhadoras. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então temos que ser sábias, mães sábias na instrução da nossa casa, dos nossos filhos. Tudo onde nós formos temos que agir com sabedoria. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque ela sabe que ela vai acordar e vai dar conta de tudo. E se não der, ela sabe que ela não é de ferro. Nós não somos, nós podemos também nos enfraquecer. Que nós não podemos é perder a fé, a esperança, que um dia nós sempre alcançaremos a glória com Deus, sendo verdadeiras mães em Cristo Jesus. Falaremos também de uma mãe chamada Maria. O que dizer de Maria? A mãe do nosso Salvador, de Jesus Cristo, Filho amado. Maria também, como todas as outras mães, ela foi guiada pelo poder do Espírito Santo. Maria foi escolhida por Deus para trazer o Salvador até a terra. Maria andava nos caminhos de Deus, era temente ao Senhor, uma mulher reta, íntegra, honesta, uma mulher sábia, segundo o coração de Deus. Então o anjo aparece a ela, vocês conhecem essa história, e ela dá à luz a Jesus. Então Maria tem também a amizade de Isabel, sua parente. Isabel dá forças para ela. Isabel também dá à luz a João Batista, precursor de Jesus, que veio também para batizá-lo e ensinar o real sentido do batismo a todos nós. Então Maria tinha essa amiga para dar a mão, dar ajuda a ela. E Maria aceitou de bom grado, de todo o coração e com muita alegria conceber a Jesus Cristo, porque Maria sabia que tudo que vinha de Deus era perfeito e agradável. Então ela dá à luz a Jesus, ensinou a ele todos os caminhos de Deus. Desde pequeno Jesus falava de Deus, porque provavelmente ele tinha instrução de sua mãe. Ela dizia tudo que havia acontecido, como ele foi concebido, como Deus é maravilhoso. Maria teve papel fundamental na vida de Jesus. Ela que ensinou ele a dar os primeiros passos, assim como nós mães fazemos. Nossos filhos pegam em nossa mão para dar os primeiros passos. Maria ensinou ele a falar, ensinou a andar no caminho de Deus, com retidão, com integridade. Seu pai José ajudando também no trabalho. Maria era batalhadora, uma mulher que lutava dia a dia por sua casa. E a palavra nos diz que Jesus foi o filho primogênito de Maria. Maria andando nos caminhos do Senhor, Deus a abençoa com uma grande família. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 2.
Então Jesus volta para sua terra, né? Enquanto ele falava, muitos se admiravam, aqui como diz o capítulo 2. Passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo maravilhavam-se, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria que esta que lhe foi dada! E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Todos estavam admirados com Jesus. Jesus era admirado por muitos porque ele fazia milagre, ensinava com as palavras vindas direto do Pai. E aí eles perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então aqui a palavra demonstra para nós que Jesus teve outros irmãos, que Maria teve outros filhos, ela foi abençoada com uma família grande, com filhas. Então Deus abençoou também a casa de Maria, porque ela soube ensinar Jesus nos caminhos de Deus, ela sempre o apoiou. Quando Jesus dizia: eu vim e voltarei para o Pai, eu vim para cumprir as obras do meu Pai nesta terra. Então Maria nunca duvidou, Maria sempre andou junto com ele, ao lado dele, dando apoio. Então o que nos ensina? Nossos filhos, se falarem que querem buscar a Deus, apoie, ensine, incentive nos caminhos de Deus. Esteja junto, seja essa mãe verdadeira que os filhos precisam. Maria foi uma mulher grandiosa. Ela também, como Ana lá atrás, como eu falei, ela também fez o Cântico de Maria. Ela engrandece a Deus, somente a Deus, por todas as coisas que aconteceram na vida dela. Ela diz que o Senhor me agraciou, né? Fui agraciada por Deus. Bendita sou entre as mulheres, né? Porque ela diz assim: nossa, eu sou bendita, porque Deus me escolheu para trazer o Salvador. Então, eu continuarei nos seus caminhos. Foi o que Maria fez. Continuou nos caminhos de Deus, levando toda a sua família até o Pai. Vamos abrir também a nossa Bíblia em João 19, versículo 25. Jesus tinha uma missão nesta terra. Ele sabia o tempo todo que ia chegar a hora que ele ia ter que partir. Então Maria é vista aos seus pés em uma cruz. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, o discípulo chamado João, disse-lhe: mulher, eis aí teu filho. Então, Maria estaria desesperada, como qualquer mãe fica diante de ver um filho sofrendo. Maria estava em prantos, desesperada. Por mais que ela sabia a missão de Jesus, que ele estava cumprindo as vontades de Deus, ela se desespera. Então João está ali junto dela, a consolando, e Maria diz: mulher, eis aí teu filho. O que Jesus está dizendo? Mulher, mãe, não se desespere, eu estou cumprindo as promessas, os desejos do meu Pai, e aí está seu filho João. João era muito amigo de Jesus, então ela diz: adote-o como seu filho. Você dê a ele o carinho que ele precisa, né? E cuide, mãe, dos outros filhos que ficaram. Jesus demonstrando para nós o que é o amor de uma mãe adotiva. Como lá atrás a gente teve a filha do faraó. Aqui Jesus mostrando que existem essas possibilidades, e graças a Deus existem muitas mães de coração, muitas mães que abriram o seu coração e adotaram filhos que não tiveram família, que não tiveram esse amor da mãe que os concebeu. Então Jesus dizendo: está aí para vocês a possibilidade de adotar um filho, e dizendo também: tem outros para cuidar, tenho meus irmãos também para cuidar. Quantas mães, quando perdem um filho, muitas vezes entram em uma depressão profunda, esquecem-se do seu lar,
deixam-se ser tomadas completamente por essa tristeza que não tem fim. Então Jesus dizendo, mulher, tenha família para cuidar. A vontade do meu Pai está sendo feita. Então, se você perder um filho, se encontra muito triste, muito deprimida. É triste, é normal, mas se agarre em Jesus. Maria passou por isso também. Se agarre nele e olhe para tudo que ficou. Você tem um esposo, você tem um lar, você tem sua mãe também, talvez, seus pais para cuidar. Você tem os outros filhos que ficaram para dar amor a eles e falar de Deus para eles, falar, olha meus filhos, assim como Jesus um dia partiu até o Pai, os seus irmãos também partiram, o seu irmão partiu. Então, se a gente perde um ente querido, nós não podemos nos deixar cair nessa profunda tristeza. Nós temos que lembrar que Deus é aquele que decide tudo em nossa vida. Ele decide a hora que é a hora de nós irmos até Ele. Quando Ele chama filho, filha, venha até mim, não tem o que nós fazermos, nós temos que aceitar a vontade de Deus, assim como Jesus aceitou. Jesus diz na palavra que Ele iria para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu voltar, os levarei para mim mesmo. Essas são as palavras de Jesus Cristo, que Ele estaria indo preparar um lugar para mim, para você e para todos nós, para todas nós mães, para todas as nossas mães que já se foram. Então, nossas mães, a minha mãe Maria, que já partiu, eu creio que ela está neste lugar preparado por Jesus, junto dele, junto ao Pai, porque ela buscou aqui nesta terra os caminhos do Senhor. Eu devo muito a ela, ela que me ensinou a buscar a Deus, ela que me ensinou os caminhos de Deus, e sem ela eu não estaria aqui hoje, talvez. Eu vou tentar, eu não toco violão, mas este violão eu ganhei dela. E eu ouvi uma canção muito linda na internet e eu quero compartilhar com vocês. Serão apenas dedilhados, mas é minha homenagem para o Dia das Mães. A canção chama-se Desculpas, Mãe. Vai sair meio desafinado, eu não sei cantar, mas é o melhor que posso fazer. Mãe Maria, esta homenagem também é para a senhora. E a vocês, mães que sonham em ter um filho, assim como Isabel, Sara, tiveram filhos já de idade avançada, não quer dizer que você vai esperar seus 90, 100 anos para ter um filho. Quer dizer que para Deus nunca é tarde e nada é impossível. Creia nele somente, busque a Ele de todo o coração. E na hora que Ele desejar, você terá um filho. E se Ele não te der um filho, você tem provavelmente às vezes um filho adotivo ou um sonho de ter um filho adotivo. Saiba que isto é amor também, é amor de mãe. E para sua mãe que já partiu, saiba que ela está nos braços de Deus. E um dia nós também estaremos no colo do Pai. Desculpas, mãe. Desculpe-me depois de tanto tempo, porque te magoei aquela vez. Desculpe-me por tantos contratempos que a minha rebeldia te causou. Desculpa minha mãe por não ter dito um Deus lhe pague. Desculpa minha mãe por não saber te agradecer. Desculpas pelas faltas de respeito. Desculpa esta tua filha que cresceu. Eu lembro aquela sopa no vestido e aquela colherada no nariz. Eu lembro aquele tombo na calçada e aquela acusação tão infeliz. Desculpe-me, mamãe, por te tentar fazer de boba. Que boba era eu quando tentei te enganar. Desculpe-me por tantos descaminhos. Desculpa esta tua filha que cresceu. O tempo caminhou depressa
E apesar dos meus defeitos, acabei virando alguém. Teu coração não tinha pressa, sabia que eu iria me encontrar. E agora que eu me achei, procuro a mãe que eu tive, pra dar-lhe um beijo agradecido e atrasado, mas feliz. Desculpe-me, mamãe, pela demora imensa. A gente cresce, fica adulto, então percebe que leva-se uma vida pra entender o que é ter mãe. Não sei cantar realmente, mas esta é minha homenagem a todas vocês. Que vocês persistam sempre em buscar a Deus em todos os momentos. Que nunca esqueçam que Jesus está ao seu lado, preparando sempre um lugar para nos receber. Feliz Dia das Mães, feliz ano, feliz vida. Que você lembre que o Dia das Mães é todos os dias. Se você tem tua mãe ao seu lado, não espere um Dia das Mães para abraçá-la, para beijá-la, para tirar uma flor do jardim e levar até ela. Eu sou mãe, eu sei que os pequenos gestos nos alegram. Basta um telefonema, oi mãe, como você está? Mas isso é diariamente, para deixar o coração de uma mãe radiante de alegria e felicidade. Me desculpe se eu não soube me expressar, falar da forma que eu deveria falar sobre o Dia das Mães, se eu deixei alguma falha. Mas eu não podia deixar esse dia tão especial passar em branco e sem falar do que é a mãe na palavra de Deus. Que nós possamos sempre nos inspirar em todas as nossas buscas neste tesouro que é a Bíblia, a palavra direto do trono de Deus. Tenham todas um feliz e abençoado Dia das Mães, em nome de Jesus. Amém.